eu fiquei responsável por trazer a nossa mensagem nessa noite. Eu gostaria que nós orássemos ao Senhor novamente, para que Ele pudesse nos conduzir da melhor forma possível. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado, meu Deus, pela vida da Tua igreja. E nesse momento nós queremos Te pedir pela mensagem que vai ser lida, pela mensagem que vai ser trabalhada nessa noite. Nós queremos que o Senhor já tenha nos conduzido e nós pedimos para que o Senhor continue fazendo da forma que o Senhor deseja. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A nossa mensagem de hoje à noite tem o tema como convicção necessária. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 1. 1 Coríntios provavelmente tem mais conselhos práticos para os cristãos do nosso tempo do que qualquer outro livro da Bíblia. Estudar essa carta, estudar esse livro, é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea e colocar um grande espelho diante de nós. Antes da gente ler esse texto, eu quero te inserir dentro deste contexto que está aí, que nós vamos ler daqui a pouco. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante, muito rica daquela época. Era uma das cidades que tinha os maiores portos daquela região. Pessoas do mundo inteiro visitavam e estavam naquela cidade. E Paulo, como um missionário inteligente que ele era, ele decidiu fundar uma igreja naquele local. E Paulo passou aí alguns tempos plantando essa igreja, cuidando das pessoas, e para ser mais exato, ele ficou lá durante 1 ano e 6 meses. E isso aconteceu na sua segunda viagem. Depois disso, ele foi para Éfeso. E de Éfeso, ele escreve essa carta a Corinto. Mas por que ele escreve essa carta? Porque aquela igreja passava por muitas confusões, muitas discussões, divisões, que você já conhece bem. E aí aquela igreja resolve mandar uma carta para Paulo com algumas perguntas, para que resolvesse os problemas daquela igreja. E a pessoa que ficou responsável por levar essa carta para Paulo era uma mulher, e ela chamava Chloe. Nós não temos a carta das perguntas, mas nós temos as respostas que Paulo deu para essa carta de perguntas que foi feita a ele. E aí nós chegamos ao nosso texto. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 1 até o 9, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardem a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis. E se na sua versão é uma versão boa, dia, está em letra maiúscula, que significa o último dia, o dia do juízo, o dia que Jesus vai voltar para nos buscar. O dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo começa essa carta dizendo que ele é um apóstolo, que ele é alguém enviado de Deus para dizer àquela igreja o que ela necessitaria fazer. E aqui eu quero abrir um parênteses para você. Paulo conduziu aquela igreja 1 ano e 6 meses. E aquela igreja teve inúmeros problemas, inúmeros pecados, inúmeras coisas que precisavam se resolver.
Então aqui já cai algo que nós dizemos sempre: a igreja não está caminhando, a igreja não está funcionando por culpa do pastor. Irmãos, era Paulo que cuidou dessa igreja, foi Paulo que fundou. Para que pastor melhor que Paulo? Então, geralmente, a responsabilidade que a igreja não está caminhando, que a igreja não está crescendo, geralmente nem sempre é do pastor. Tá bom? Então, se você costuma culpar o pastor porque a sua igreja não tem caminhado para frente, preste bastante atenção do que você está fazendo. Tá bom? E aqui eu quero fechar esses parênteses. Mas Paulo diz que ele é enviado do Senhor para responder aquelas perguntas que foram feitas a ele. Porque você conhece também o texto, alguns daquela igreja dizia ser de Paulo, outros diziam ser de outras pessoas, alguns diziam ser de Jesus Cristo, que não precisava receber orientação de pessoas humanas. Parece bem o reflexo, né, da nossa igreja contemporânea. Acontece aí por aí em diversas vezes. Mas Paulo diz que ele é o apóstolo, que ele tem autoridade para responder aquelas perguntas. Ele diz também que aquela igreja estava completamente equivocada em alguns assuntos. Mas apesar de tudo isso, apesar de todos esses problemas, ela continuava sendo uma igreja de Deus, uma igreja que Deus escolheu para ser santos. Paulo, em toda a carta, vai tratar das dificuldades que a igreja tinha ou passava. E é com essas respostas e com todo esse ensinamento que nós vamos aprender a superar as nossas dificuldades e criar a convicção necessária para caminhar. Paulo estava escrevendo para uma igreja de Deus, como ele mesmo diz. E nós somos a igreja de Deus. Amém? Amém. Então nós vamos aprender com Paulo e com a igreja de Corinto como podemos fazer para sermos uma igreja melhor a cada dia. E a primeira coisa que eu quero que você comece a pensar aí, dentro de todo esse contexto, todo esse cenário, é que ter convicção de que somos igreja de Deus. E para te ajudar, eu quero comparar com você o que é acreditar e o que é ter convicção. Segundo o nosso dicionário, acreditar significa aceitar, estar ou ficar convencido da veracidade, existência ou ocorrência de algo. Convicção. Crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas, ou com o resultado da influência ou persuasão de outrem, convencimento. Você já deve ter ouvido aí no ditado popular que crê até o diabo crê, não é mesmo? E eu quero te mostrar na Bíblia que isso está certo. Em Tiago, capítulo 2, verso 19, diz assim: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, crer não é o suficiente para que a gente vença os nossos pecados e as nossas dificuldades. Nós precisamos ter uma convicção, porque a convicção diz base em provas ou razões íntimas. Convicção é algo com base na vivência ou experiência. Se você olhar bem para o verso 2 do mesmo texto que a gente leu, Paulo precisa lembrar aquela igreja de Corinto que ela é uma igreja de Deus. Que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, alguém que tem uma convicção em algo, ele não precisa ser lembrado daquilo. Ele sabe, ele experimentou, ele viveu tudo aquilo que ele tem a convicção. Mas, diante desse cenário, como podemos ter convicção que somos igreja de Deus? E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui nessa noite, convicção da graça de Deus sobre nós. E eu queria que você lesse de novo comigo o verso 4.
Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Em muitas vezes das nossas vidas, nós temos dúvidas, nós temos questionamentos, nós nos perguntamos se o que nós estamos fazendo é certo ou não. Você já deve ter saído da sua casa no domingo à noite como esse, se perguntando, poxa vida, por que eu vou para a igreja? Será que se tudo isso que eu estou fazendo, todo esse preço que eu estou fazendo, vale a pena? E eu quero te dizer que a bondade salvadora de Deus nos faz ter a convicção de que tudo isso que nós estamos fazendo vale a pena. Em Salmos, capítulo 34, verso 8, diz assim: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz é aquele que encontra segurança nele. Lembra que eu disse para os irmãos que convicção é base em provas ou razões íntimas? E o nosso texto em Salmos está dizendo, procure descobrir por você mesmo o quanto Deus é bom. Irmãos, vim domingo a domingo ouvir o que o pastor tem a nos ensinar, ou que qualquer outro irmão tem a nos ensinar, não é o suficiente para nós construirmos a convicção necessária. Se você não sair dessa noite refletindo sobre essa mensagem, disposto a criar um relacionamento com Deus, dificilmente você vai ter a convicção necessária que você precisa para vencer os pecados, para vencer as dúvidas, para vencer o que você tem para vencer diante do nosso mundo. Crer, até o diabo crê. Mas convicção, só nós temos que a graça de Deus está derramada sobre nós. Meus irmãos, Deus é bom, independente da maldade que habita em nosso coração. E Deus também usou de misericórdia. Deus nos conhece bem. Ele sabe que nós precisamos da misericórdia dele. Nós já aprendemos aqui com a Bíblia e também aprendemos com o nosso pastor que o caminho para nós era a condenação. Não tinha outro jeito. Mas Deus usou de misericórdia e agora nós temos a chance de vida eterna. Você precisa ter a convicção nisso. E eu quero deixar claro para você, não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você. E eu quero te mostrar isso daqui a pouco no texto que nós vamos ler. Por causa dessa misericórdia, a palavra de Deus diz que Deus nos enriqueceu com dons e talentos, como está aí no verso 5 do texto que nós estamos lendo. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Irmãos, provavelmente aquela igreja tinha perdido o foco por conta de que ela tinha todos os conhecimentos. Para ter uma convicção necessária, nós precisamos aprender que nós temos todo o conhecimento e todos os dons que Deus tem para nos dar, mas nós não podemos perder o foco. Nós podemos olhar para Cristo, que é o nosso Salvador. Por quê? Porque Deus nos fez testemunhas, assim como diz o verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Lembra no começo da nossa reflexão que eu disse que a igreja de Coríntios, a carta a Coríntios é como colocar um espelho diante de nós? Para ter uma convicção necessária, você precisa entender que as pessoas estão te vendo como um testemunho de Cristo aqui na terra. E para isso, você precisa ter a convicção necessária, para que quando as pessoas se aproximem de você, você seja uma testemunha de Cristo, assim como Paulo diz que aquela igreja é. Isso significa que podemos sim tratar as nossas dificuldades e pecado. Isso significa que nós podemos sim dizer não ao pecado. Não precisamos viver uma vida de pecado porque somos igreja de Deus. Convicção que Deus é quem sustenta a nossa salvação. A igreja precisa estar convicta de que Deus é fiel com o seu povo. Quantas vezes Deus já foi fiel a você? Mas por muitas vezes também você duvidou, ou você se questionou, ou você se esqueceu da fidelidade de Deus
para a sua vida. Uma pessoa que tem a convicção necessária. Mesmo que ela passe por momentos difíceis, ela precisa entender que Deus é fiel na sua vida e na minha vida. No verso 8, Paulo diz assim: Ele também os confirmará até o fim. O que significa isso? Significa que Deus vai continuar cuidando de você até o fim da sua vida. Como nós dissemos aqui atrás, independente das nossas imperfeições, Deus continua sendo fiel e Deus continua cuidando de você. Independente do seu pecado, Deus continua cuidando de você. Independente dos seus questionamentos, Deus continua cuidando de você, porque ser fiel faz parte da essência dele. Hernandes Dias Lopes diz no seu livro, 1 Coríntios, Como Resolver Conflitos da Igreja, uma frase muito simples, que falou muito ao meu coração, que diz assim: é bom saber que a nossa vida está nas mãos de Deus e das suas mãos ninguém pode nos tirar. Que gostoso ouvir essa frase, né? Que bom ouvir essa frase. Que independente do que você faça, você está nas mãos de Deus. Independente do que todas as outras coisas façam, você vai continuar lá sobre a proteção de Deus. Uma convicção necessária é entender que Deus é fiel. Precisamos entender que sem a graça de Deus, sem a fidelidade de Deus, seremos igual à igreja de Corinto, com muitos pecados, muitas dificuldades, muitas dúvidas e muitas divisões. Era possível que aquela igreja estava tão concentrada em outras coisas que se esquecia dos ensinamentos verdadeiros de Paulo a respeito de Deus, fazendo com que ela perdesse o foco. Eu disse aqui para os irmãos, a igreja de Corinto tinha todos os talentos e os dons espirituais. Irmãos, todos. Provavelmente aquela mensagem de domingo era uma das mensagens mais incríveis que as pessoas poderiam ouvir naquela época. Mas independente disso, elas continuavam pecando, elas continuavam em confusão, em divisão, elas continuavam se esquecendo do que Paulo tinha ensinado para elas. Provavelmente porque elas não tinham a convicção necessária que nós precisamos ter. Independente do que nós somos, Deus tem cuidado de nós. Irmãos, nós somos chamados para a salvação, amém? E Deus é o próprio Deus quem nos conduz a essa salvação dia após dia e nos fará chegar até o fim, como o texto diz. E eu queria ler mais um versículo para você, que está lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, que diz assim: Estou certo que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E se sua versão é boa, dia também está de letra maiúscula em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou boa obra em nossa vida, há de completar até o dia que ele vai voltar para nos buscar. Então não se preocupe com seus questionamentos, com as suas dúvidas. Deus está cuidando de nós e Ele há de completar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Seja convicto nisso. Entenda que nada nesse mundo é capaz de nos dar a certeza da nossa vida eterna, a não ser o próprio Deus que nos chamou. Em Romanos, capítulo 8, verso 30, diz assim: E aos que predestinou, a esses também os chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse texto está dizendo que Jesus te escolheu. Jesus o te chamou. E Ele vai te glorificar quando Ele voltar para nos buscar. Irmãos, que nós possamos sair daqui entendendo que Deus é quem cuida de nós, que Deus derramou a sua graça sobre nós. Que nós possamos sair daqui dessa noite não só com crença que Deus faz tudo isso, mas convictos de que Deus faz tudo isso. Como é bom saber que Deus nos chamou e também é o mesmo Deus que nos sustentará até o fim.
Se tivermos a convicção necessária, nós vamos ser uma igreja que vai caminhar para frente, que vai vencer os nossos pecados, que vai vencer as nossas dúvidas e os nossos obstáculos. Assim como a igreja de Corinto era uma igreja de Deus, nós também somos uma igreja de Deus. E nós vamos aprender com ela a como continuar caminhando para frente, independente das nossas limitações. Eu quero deixar 3 coisas para você praticar, para fortalecer a sua convicção e para dizer que nós estamos no caminho certo. A primeira, jamais tenha medo de perder a sua salvação. Não depende de você ir para o céu. É Jesus que derrama a sua graça. É Jesus que é fiel a você. É Jesus que entregou o seu filho para morrer naquela cruz por você. A salvação não depende de você. Não tenha medo de perder a salvação. Segundo, evite o pecado. Somos igreja do Senhor Deus, não devemos viver pecando como isso fosse normal. Todos nós sabemos que nós somos falhos e somos humanos, mas acostumar com o pecado não é ter uma convicção necessária em Deus. Não se acostume com o pecado. Terceiro, conte com o perdão de Deus. Mesmo se você pecar, e nós vamos pecar, lembre-se, o perdão de Deus está aí para você, para te ajudar a caminhar e caminhar para frente. Então lembre-se, conte com o perdão de Deus. Então, meu irmão, não importa o pecado que você cometa ou cometeu, se arrependa, peça perdão a Deus e conte com o perdão dele em nome de Jesus. E para encerrar, eu quero ler um último versículo. E esse eu queria que você anotasse na sua Bíblia para que você meditasse quando você chegasse lá na sua casa, porque é um texto que vai falar bastante ao seu coração. E eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Eu vou ler na tradução a mensagem, mas você vai conseguir acompanhar e você vai conseguir meditar lá na sua casa. Romanos capítulo 5, a partir do verso 6. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 6. Na tradução, a mensagem diz assim: Cristo chegou na hora certa para tornar isso realidade. Ele não esperou que todos estivessem preparados. Apresentou-se disposto ao sacrifício quando ainda éramos fracos e rebeldes demais para fazer alguma coisa por nós mesmos. Mesmo que não fossemos tão fracos, de qualquer maneira não saberíamos o que fazer. Podemos entender quando alguém morre por uma pessoa digna e como alguém bom e nobre poderia inspirar um sacrifício abnegado. Mas Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer o seu Filho em sacrifício por nós, quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Amém? Cristo chegou na hora certa para tornar isso realidade. Acredite e confie nessa palavra do Senhor. Amém?